Pessoal, muito bom dia, tudo bem? Está começando o programa do canal dos Livros Apócrifos. Muito prazer, o meu nome é Denilson e hoje eu quero desejar para todos vocês um excelente amanhecer, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, não importa o horário que você está nos vendo. Estamos há 4 anos, caminhando para 5 anos dentro da plataforma do YouTube, sempre trazendo os livros apócrifos para todos vocês. E hoje, para você que é evangélico, você que é católico, você que é cristão, você que tem curiosidade sobre a Bíblia, vamos trazer mais uma informação para vocês. Eu sugiro a vocês que vocês pudessem ler esse livro aqui, ó. Esse livro, Os Arquivos Secretos do Vaticano. Sensacional esse livro, eu recomendo que todos vocês leiam, porque vai esclarecer muitas coisas para vocês, muitas coisas. Por exemplo, uma delas é sobre a Bíblia. Por que a Bíblia do evangélico tem 66 livros e a Bíblia do católico tem 5 livros a mais? E algumas curiosidades. Uma dessas curiosidades nós estaremos falando hoje para você, que é sobre falando sobre Judas. Na verdade, o nome não é Judas, tá, dele, tá, pessoal? O nome em hebraico quer dizer Yahudá, não tem nada a ver com Judas. Yahudá era o nome de Judas, que eles chamam de Judas Iscariote. E tem mais informações ainda que eu vou guardar para o final, então me cobre, aguarde aí, assista até o final esse vídeo, que eu tenho uma informação bombástica para você, trazida pela Alessandra, e a gente vai falar mais sobre isso domingo. Espero que a Alessandra possa fazer uma live comigo no domingo, se ela não puder, mas a qualquer hora ela vai trazer também para a gente essa informação. Por hora, você que é evangélico, você que nos assiste, você que nos acompanha, olha aqui, ó. Essa é uma Bíblia, essa Bíblia aqui é Bíblia Dalit, tá? Deixa eu mostrar para você, é uma Bíblia Dalit. Essa versão aqui dessa Bíblia, a versão dessa Bíblia aqui, ela teve uma tiragem. As primeiras tiragens dela, acho que foi, se eu não me engano, mil exemplares dela, se eu não estou enganado, ela veio relatando o nome de Yahushua. E assim como todas as Bíblias que sofrem atualizações, ela está atualizada agora. Então, as primeiras Bíblias Dalit, que é a quarta letra do alfabeto hebraico, as primeiras 1000 Bíblias, elas vieram com esse nome aqui, ó. Claro que o escritor, aquele que traduziu essa Bíblia, preservando os nomes hebraicos, mudou esse nome. Ó, tá vendo aqui? E o que quer dizer isso aqui, Denilson, pra gente? Olha aí, ó. Bíblia Dalit, tá vendo? E olha aqui, ó. O que isso vem denunciando? Vem denunciando que o nome de Jesus é falso. O nome de Jesus foi criado por por essas pessoas que se apossaram da cultura do povo hebreu, em especial das duas tribos, a tribo de Arudá e a tribo de Benjamim, e traduziram os manuscritos, né? Traduziram segundo aí a sua ideologia. Mas o nome é esse aqui, ó. Yahushua. Tá vendo aqui? Yahushua. E o galo começou a cantar, impressionante. Eu sento aqui para falar e o galo canta. Então, esses arquivos secretos do Vaticano, ele tem muitas informações para vocês. Quer ver como é que tem muitas informações? Olha só, eu já vou aproveitando e pedindo para você deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. À medida que você se inscreve, você gera engajamento e que os algoritmos eles entendem que vocês estão gostando do conteúdo. E aí você pode ir na nossa playlist, gente, para saber tudo que você quiser saber. Nós temos quase mais de 3.000 vídeos aí gravados. Então, por favor, tirem suas dúvidas, comentem
e assim que puder eu respondo também a todos vocês, tá bom? Então aqui está o Arquivo Secreto do Vaticano, isso é um PDF, tá? Mas é um livro apócrifo, e aqui vem falando, gente, o tamanho, foram 800 anos de pesquisa da Igreja do Vaticano, Igreja Católica, Vatica. E eles têm o acervo deles é muito grande. São mais de 35 mil prateleiras de acervo, entre elas aí muitos livros apócrifos que vocês nem sonham, nem imaginam que tenha, né? Por exemplo, da infância do Salvador, que nós temos, né, os apócrifos da infância. Mas tem muitos apócrifos que nós deveríamos, né, deveríamos saber. Tem a Biblioteca de Alexandria, que é imensa ela, pessoal. Então tá bom? Essa Bíblia aqui, nesse modelo com o nome Yahushua, já não tem mais para vender, eu acredito, no Mercado Livre. Você pode até pesquisar o que eles chamam de mercado negro, que talvez você encontre. Hoje, às 18 horas a partir das 18 horas e 45 minutos, nós estaremos aqui na nossa live, tá bom, gente? Ok? Por isso que eu trago aqui esse adesivo do nome de Yahushua, mostrando para você que está na igreja, que quer seguir a Jesus. Você pode até seguir a Jesus, mas o nome não é Jesus do Salvador, e ele não está dentro do templo. Vamos dar uma lida nesse arquivo. Aqui está o índice, tá, pessoal? Eu vou ficar pequenininho aqui. Aqui está o índice, ó. Aqui tem os tópicos, tá? Tem os tópicos todinho que tem dentro desse apócrifo aí, ó. Tem o poder da fé. No capítulo 3 tem os cátaros e os segredos do Santo Grau. Você já ouviu falar do Santo Grau? Você sabe o que é o Santo Grau? Então tem um segredo do Santo Grau guardado a 7 chaves pela Igreja Católica Apostólica Romana. Quem eram os cátaros? A organização da Igreja Cátara, que é uma igreja de onde foi tirado muitas informações para os concílios. A lenda do Santo Grau, a cruzada Albigense, os tesouros e os neocátaros, que tem o neo, que são aqueles que nem os neopentecostais, né? Provavelmente deve ser os gnósticos. A gente pode ler isso para vocês depois. No capítulo 4 tem o Evangelho Proibido, que é esses apócrifos, né? Por isso que esse canal tem o nome de livros apócrifos, de livros proibidos, por causa desse título aí. Porque, na verdade, apócrifos em grego quer dizer ocultado, né? Escondido, não proibido, tá bom, pessoal? Concílio de Nicéia. Vocês evangélicos têm que saber o que é Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia foi criado a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você sabia disso? Não sabia, né? Pois é, eu estou falando isso para você. E aguarde, daqui a pouquinho eu vou falar informação sobre Judas Iscariote, que talvez você não saiba, mas eu vou falar isso para você. Ó, versões diferentes, os manuscritos de Nag Hammadi, né, que muita gente fala aí. O Evangelho de Judas, é esse que nós vamos ler. O Evangelho de Judas. Conteúdo, quem foi Judas Iscariote. Na verdade, eu vou ler quem foi Judas Iscariote, tá, pessoal? Na verdade, é por isso que eu quero trazer para você se Judas ou não se arrependeu. O que vocês acham? Na Bíblia tem uma contradição. No livro de Mateus fala que o Judas, ele se enforcou. Já no livro de Atos, escrito por Lucas, que era médico, ele fala que Judas se atirou num precipício. E eu gostaria de saber qual é a sua versão. Você prefere acreditar no que o Mateus estava que escreveu ou no que Lucas escreveu, médico? Aí vem o que é gnose. Gnose quer dizer conhecimento, tá, pessoal? Não é nada de esotérico. Gnose é conhecimento, por isso fala livros gnósticos. São livros que falam de entendimento, de conhecimento, tá? Judas e os essênios. Os essênios, você sabe que era eram tipos de pessoas que moravam, né, moravam em Israel. Os essênios, semelhança com o cristianismo, que era o que os essênios praticavam,
estudo dos Evangelho de Judas, olha, tem bastante coisa de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, a identidade de Maria Madalena, veneração, Maria Madalena e Pedro e a controvérsia de Sofia no judaísmo e no cristianismo, competição, milagre de Maria Madalena, né? O outro lado da moeda, Pedro II, gnosticismo, muito bom isso aqui, alterações feitas na Bíblia, intervenção humana. Então a Bíblia, ela não é um livro sagrado. Bíblia não é um livro sagrado, mas contém vestígios dos livros sagrados. A Bíblia é uma cópia. Eu sempre falo para você que essa Bíblia aqui é uma cópia. Foram muitas cópias, pessoal. Foi cópia da cópia. Então, a gente já sabe que foi muito modificada. As alterações dos textos sagrados, em busca da verdade, as revisões dos evangelhos, correção e mudança. Ó, título da Torá. A gente tem tanto tema aqui, eu passaria amanhã toda lendo isso aqui para você, ó. Aqui embaixo, ó. 8, Torá, Bíblia original. As divisões e origem. Torá oral, que é aquilo que se passava de pai para filho. O código da Bíblia, sequência alfabética existente, as pesquisas, enfim, pessoal, vamos ao que interessa aqui, que é, eu vou falar sobre, não vou falar sobre o Evangelho Proibido, vou falar sobre Judas. Quem foi Judas Iscariote? Primeiro vocês vão saber quem foi Judas Iscariote. E aí, aqui que está a informação importante. Quem era Judas Iscariote? Qual seria a importância de conhecer um suposto evangelho vindo de um traidor? Então Judas escreveu um evangelho. E aí? Será que tem importância o que Judas escreveu para gente? Olha que tem muita coisa boa que Judas escreveu, hein? Vindo de um traidor, para entender mais sobre a importância do manuscrito, é necessário levantar o que sabemos sobre esse personagem obscuro que adoramos odiar. Essa figura ficou marcada, né, por toda a vida, em todos os cantos, né, do mundo e da vida. O personagem Judas ficou marcado, porque se a pessoa, por exemplo, ela é falsa contigo, você diz o quê? Ah, ela é um Judas. A pessoa vem, te abraça, dá tapinha nas tuas costas e vai lá e faz a sua caveira. Judas. A pessoa te trai, te vende, se engana, falsa. Então a pessoa já falou que é Judas. Então essa passagem ficou muito marcada, né, na vida das pessoas. E para tudo o povo fala que é Judas. Denilson, Judas se arrependeu? Creio eu que sim, pessoal. Eu acho que ele se arrependeu. Então Judas Iscariote era filho de Simão Queriote. Então Judas Iscariote era filho de Simão Queriote. E o nome de apóstolo que mais vezes aparece no Evangelho, 20 no total, depois de Simão Pedro, é uma helenização do nome hebraico de Judá. Então, o nome de Juda não quer dizer Juda, é Yahudá, tá, pessoal? Porque a letra J, ela não existe no hebraico, ok? A letra J, ela não existia no tempo do Salvador. Então, logo, o nome do Salvador nunca poderia ter sido Jesus. O nome do traidor não era Judas. O nome do Pedro não era Pedro. Então, esses nomes foram criados, esses nomes foram transliterados, foram traduzidos. O nome verdadeiro do Salvador é Yahushua. E o nome do suposto traidor nunca foi Judas, é Yahudá, com Y. Então, ele aparece mais de 20 vezes, depois da história do Pedro, ele aparece muito mais, né? Ele é um dos que se destacam entre os discípulos. Mas será que a Bíblia supostamente estava querendo exaltar o traidor? Vamos ler mais sobre essa história. E o nome do apóstolo que mais vezes aparece no Evangelho, 20 no total, depois de Simão Pedro, é uma helenização do nome hebraico de Judá. Tá vendo? Que significa abençoado. Então, a tradução do nome de Yahudá era abençoado ou louvado. Assim, a denominação Iscariote designaria uma conotação política
ligando o personagem do grupo sicatário, ramificação do Zelote, que praticava ataques violentos, geralmente com o uso de punhais. Daí viria a denominação latina sicari, outras forças romanas na Palestina. Então vamos lá, vamos explicar para você isso devagarzinho para você entender. Então Judas Iscariote, que é essa tradução, Yahudá, provavelmente ele fazia parte de um grupo, de um movimento político. Pessoal, vocês estão me entendendo? Eu vou ficar grandão aqui para você ver. Olha só. Quem matou Yahushua foi a política. A política matou o nosso Salvador. Vou falar na sua linguagem, você que é evangélico. Quem matou Jesus foi os políticos. Foi a política que matou Jesus. Porque ele iria se tornar uma pessoa muito popular dentro de Israel. E Israel, naquele momento, estava sendo sitiada pelo imperador romano, por César, por Pilatos. Eles estavam Israel estava sob domínio de Roma. Obviamente, tudo que tinha dentro de Israel estava sendo vigiado pelos soldados romanos. Vocês estão começando a entender? E dentro de Israel tinha também o quadro dos políticos dentro de Israel. Existia lá se falava em monarquia. Existia um camarada chamado Herodes, que era um rei. Existiam os conselheiros do rei, e dentre os conselheiros tinham os caras chamados Caifás. Então você vai começando a entender os zelotes, os essênios. Então eram grupos políticos que estavam dentro do governo do Sinedrinho, que era o governo que tomava conta do povo hebreu. E dentro dessa história toda tinha o Messias, o Salvador, chamado Yahushua, que era tratado como escravo, tá, pessoal? Era preto, não era branco. Aliás, todo o povo de Yahudá e Benjamim eram povos pretos, que mentirosamente os filmes mostram eles brancos, nada contra, mas as tribos denotam pessoas pretas, pessoal, não pessoas brancas. Tribos, África. Presta bastante atenção nisso que você vai entender. Nunca de brancos, nunca de árabes, nada disso. Ok? E os iscariotes, né, os zelotes, porque está a derivação de iscariote, eles andavam com uma pequena adaga e eles não gostavam da presença dos soldados romanos, então eles cometiam vários tipos de assassinatos, né? Era a forma deles, eles não podiam lutar contra o exército romano, então eles matavam alguns soldados, eles andavam fortemente armados para matar aqueles que estavam sitiando a cidade. E o pai de Judas, do Iscariote, o pai de Yahudá, fazia parte desse movimento político, segundo aqui relatado, tá bom? Laços do nosso herói com esses grupos são uma discussão que se vem arrastando por anos e que provocaria até mesmo a hipótese do nome ser uma transposição do termo que é zelote, tá, pessoal? Homem do punhal. Em hebraico, e o que mais sabemos, para variar quase nada, mas vamos procurar mais um pouco, de acordo com a informação veiculada originalmente por São Jerônimo. São Jerônimo foi aquele que escreveu, que traduziu a Bíblia, né, a Bíblia hebraica para a Vulgata latina. A aldeia de Quiriote, que teria um nome original de Quiriote Ezeron. A tradução para o seu nome seria cidade de Esron, região localizada na província romana da Judéia. Todos pensam que a Judéia é no Oriente Médio. Não tem nada a ver com o Oriente Médio, tá, Judéia? Por favor, pessoal. Vamos falar da redenção do Judas, mas eu já vou trazendo para você a informação bombástica que eu tenho para você. É o seguinte, nós estamos pesquisando. E quem trouxe para mim essa informação foi a Alessandra. Eu achei muito interessante, por isso que eu estou falando aqui agora. E nós vamos dar mais ênfase a isso. Que Judas, na verdade, ele era da família de Caifás. O Judas pertencia à família Yahudá. Ele foi infiltrado entre os que seguiam a Yahushua. E Yahushua sabia da trama toda. Mas Daniel, se o Salvador sabia, por que permitiu? Porque ele tinha que cumprir a promessa. A promessa que ele viria depois de 5 dias e meio
e estaria entre nós. Seria maltratado, seria humilhado, e ele pagaria todo o pecado do pai Adão, que o Adão cometeu ao perder a sua salvação. Ele veio para salvar Adão e a sua descendência justa. E Judas fazia parte dessa história. Ele tinha que cumprir aquilo ali que ele estava fazendo. Não tinha outro. Ainda bem que não fui eu e não foi você que traiu o Salvador. Mas eu vou ler para você algo que vai deixar você muito satisfeito, ou vai parar de falar, né, do Judas como um traidor. Não que a gente vai passar a mão na cabeça de Judas, nada disso não. Que nós, seres humanos, nós temos por hábito julgar as pessoas, né? Nós queremos julgar as pessoas, queremos até sentenciá-la a ir para o inferno ou não. É normal do ser humano, né? É claro que tal relação teria a ver com alguma polêmica no mundo cristão. A ideia de que Judas teria traído Jesus, aqui está Jesus, o nome é Yahushua, amando deixa. A ideia já foi explorada no cinema por Martin Scorsese, e o seu também polêmico filme A Última Tentação de Cristo suscitou debate. Uma corrente de manifestantes que já se encontrado exaltado como um assunto de religião, desde que é o Código da Vinci, que também foi um de Dan Brown. Esse também foi um filme muito polêmico, onde fala que Jesus teria um caso com a Maria Madalena, teve filhos, e teve 2 filhos, um filho e uma filha, e que estaria sendo guardado até hoje pela Igreja Católica. Isso é uma polêmica, tá, pessoal? Em busca da simples feita na internet, encontramos diversos sites que tentam minimizar a ideia lançada pelo documento encontrado no Egito, berço de diversos apócrifos. Veja bem, Egito, África, não tem nada lá para cima no Oriente Médio, só no Egito. Tudo aconteceu no Egito, pessoal. Israel fica no Egito. Paz, meu Senhor. Inclusive o Putin, ele trouxe a Bíblia dos pretos, onde mostrava o Messias preto e todo o povo preto, né, que foram catequizados pelos gregos e romanos, que eram askenazes, brancos. Deixa eu passar mais ou menos aqui e vamos adiantar. Aqui eu peguei, tá nessa Bíblia aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, tá nessa Bíblia. Deixa eu ver aqui o livro é o livro de Mateus 27, no versículo 27, versículo 3. Mateus 27. Tá vendo o nome dele aqui, ó? Olha o nome dele aqui, ó. Yahudá, que aí na sua Bíblia vai estar Judas. Yahudá comete suicídio. Então Yahudá, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões. E disse: pequei traindo sangue inocente. E eles disseram: o que importa? O que importa isso contigo? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Tá vendo? Aqui está dizendo que ele foi se enforcar, beleza? Então no livro de Mateus 27, capítulo 3, está dizendo que Judas foi se enforcar. Beleza? Agora aqui no livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo... Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 12. Olha aí, ó. Vamos ler essa passagem? Na verdade está no versículo... Está no versículo do 17. 17, ó. Vamos lá. Vou ver o 16. Homens, convia que se cumprisse a escritura pelo Espírito Santo que predisse pela boca de Daúde, que não é Davi, tá, pessoal, o nome. Aqui está em hebraico. Tá misturado hebraico, vou te falar, a Bíblia, essa também é adulterada, tá, pessoal? Tá vendo aqui, Espírito Santo, essa palavra santo não existe no hebraico, pessoal. É Ruach, que é o Yiddish, na verdade. Então, para que se cobrisse a escritura no Espírito Santo, predisse pela boca de Daúde sobre Yahudá, que é Judas, que foi guia daqueles que prenderam Yahushua. Ele teve que beijar o rosto de Yahushua, que você conhece como Jesus, mas o nome dele é esse aqui, ó. O nome do Salvador é Yahushua, tá? Porque ele foi contado conosco e teve parte nesse ministério, então ele estava lá, ele era um dos 12. E eis que ele adquiriu um campo por recompensa do seu delito,
Aí vem aqui a palavra, tá vendo? Ó? E precipitando-se, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E o fato foi notório a todos os habitantes de Yahushalaim, que eles temam de chamar de Jerusalém. Não existe a letra J, e esse nome Jerusalém não existe, pessoal. Esse nome foi inventado para te enganar. Então aqui está dizendo o Lucas, que não conviveu com Yahushua. O Mateus sim, mas o Lucas não. O Lucas foi convertido por Paulo. Muito tempo depois, o Lucas foi lá e levantou essa história, que o Judas, ou Yahudá, o nome dele, ele não teria se enforcado, e sim, ele teria se precipitado num precipício, e ele, quando se jogou, ele se estabacou todo desse precipício, vindo assim se matar. Né? E provavelmente tem mais os livros de Yahudá, de Judas, que fala que ele se arrependeu. Então a informação bombástica é essa que eu tenho para você. O pai de Judas provavelmente seria, a família de Judas seria a família dessa gente chamada Caifás, que armou tudo contra o nosso Messias chamado Yahushua. E que Judas teria se arrependido sim. Quando ele jogou as moedas, ele se arrependeu dele ter traído o Salvador. E que quem matou Yahushua, quem matou Jesus, a quem você conhece, como nós chamamos de Yahushua, que é o nome verdadeiro, na verdade foi os governantes de Yahushalaim, né, ou de Yahushurum, cuja sua capital chama-se Yahushalaim. Vocês conhecem como Israel e Jerusalém, que são esses nomes mentirosos aí. Mas, de qualquer forma, fica aqui o registro que Judas provavelmente se arrependeu daquilo que ele cometeu. Ele veio, cometeu o que ele tinha que cometer e se arrependeu. E eu creio que ele possa ter sido perdoado pelo nosso Salvador. Se você gostou do assunto e tem mais para acrescentar, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Nós estamos no canal dos livros apócrifos. Esse livro que eu li foi o livro de Atos 1, versículo 17, Lucas, capítulo 27, do 1 em diante, e fatos extraídos desse livro aqui, ó. Desse livro aqui que nós não lemos tudo, mas lemos uma parte boa, né, desse livro chamado Arquivos Secretos do Vaticano. Então tem muita história que vocês precisam saber e vocês precisam estar a par. Então saiba disso. Hoje, 19 horas, perdão, a partir de 18 horas e 45 minutos, nós estaremos direto aqui do Rio de Janeiro com mais uma live trazendo mais informações para vocês. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Tchau, gente. Tchau.